vamos nessa, a parte 3 aí da nossa aula 2, vamos começar a falar sobre os poderes administrativos. Deixa eu colocar a canetinha que eu esqueci, que às vezes a anta esquece. O que a gente vai trabalhar aqui? Já vimos os princípios, o que norteia a atuação do agente público. Para que o agente público consiga produzir aquilo que é previsto como a ação dele, para que ele consiga chegar àquilo, ele tem que ter algumas prerrogativas, alguns poderes. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, já que eu tenho princípios, eu tenho obrigações, regras a seguir, para que eu possa efetivamente produzi-las, eu tenho que ter alguns poderes específicos. Então, quando estuda poderes administrativos, e eu vou dividir em duas partes, são 6, eu vou trabalhar 3 com você agora e 3 no próximo vídeo, que alguns são bem detalhados, então eu não quero fazer vídeo de 40 minutos. Quando você trabalha poderes, a ideia é como que o agente público consegue produzir aquilo, que poder ele tem para poder chegar naquela determinada intenção. Então vamos lá. O primeiro poder a se falar é o chamado poder vinculado. O poder vinculado está diretamente relacionado ao princípio da legalidade. O que significa? O agente público, para produzir um ato, ele tem que ter competência, tem que estar previsto na lei. E mais importante de tudo, quando ele for produzir o ato, a lei tem que prever o que leva aquele ato a ser produzido. A legalidade vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, um atendente da prefeitura, um assistente comercial, um assistente administrativo, que é mais comum, né? Ele vai produzir um ato, sei lá, que vai gerar uma certidão negativa de débito junto à prefeitura, junto à instituição pública. A lei vai determinar quais são os requisitos necessários para que a pessoa possa exigir isso. Um porte de arma. A lei vai determinar quais são as situações que o cara vai poder exigir aquilo. Eu preciso de uma licença para construir. A lei vai determinar. Então, primeiro, não adianta só o cara ser competente. Ele também tem que seguir a formalidade da lei. Só que essa formalidade da lei, ela pode se apresentar de duas formas distintas. A primeira forma é o que a gente chama de poder vinculado, atuação vinculada do agente. Que forma é essa? Eu só tenho uma resposta. Presta atenção, que vai ter gente que vai falar assim, são duas respostas. Eu só tenho uma resposta possível. A lei vai determinar, para que você possa conseguir uma licença para construir, você precisa levar tais documentos. Se o cara vem até mim e eu sou competente para oferecer essa licença, para fornecer essa licença, um cara vem até mim e atende todos os requisitos da lei, eu só tenho uma resposta para dar para ele, toma sua licença. Agora, se ele chega para mim e fala, Dalmo, eu queria uma licença para construir, mas tá faltando documento tal, qual é a minha resposta? Não posso conceder. Então, entendeu? Não são duas respostas sim ou não, é uma resposta. Vai depender do caso concreto. Então, o poder vinculado é aquele que diz, se atendeu a exigência legal, faça. Se não atendeu, não faça. Só tem um caminho. Eu não vou optar. Porque se eu falar que eu tenho duas respostas, é como se a lei chegasse para mim e falasse, mesmo que ele apresente todos os documentos, você pode dizer sim ou não. Não são duas respostas, é uma só. Então, o que é o poder vinculado? A partir do momento que o administrador público se depara com uma situação em que o requisitante, o requerente, para ficar até mais de acordo, ele atende todas as prerrogativas, todos os requisitos da lei, o agente público tem que fazer. Ele não tem opção. Atendeu o requisito, faça. Não atendeu, não faça. É simples a coisa. Então isso é poder vinculado. Eu estou vinculado, preso ao que o texto legal me diz. Só que existem casos aí sim em que eu posso ter 2, 3, 4 respostas. E esses são os casos que a gente vai se deparar com o poder discricionário. O que é o poder discricionário? É quando a lei determina que o agente, mesmo que seja apenas um caso concreto, ele pode observar o caso e tomar uma decisão de acordo com o que ele observar ali. Eu estou percebendo que ficou meio enrolado. Para resolver, a lei vai dizer o seguinte, olha, nesse caso que você se deparar, você pode optar pela melhor forma de resolver. O que te lembrou isso aqui? Razoabilidade e proporcionalidade. Sim, isso só vai acontecer no poder discricionário, porque no vinculado não tem como observar razoabilidade e proporcionalidade, porque a lei obriga a fazer daquele jeito ou me diz para não fazer. Entendeu a pegada? Olha a diferença. Licença para construir. O cara tem que dar ou não. Cabe a mim, que eu vou requerer a licença, atender os requisitos da lei. Agora, eu quero pedir uma licença para tratar assuntos particulares com base na Lei 8.112. A administração tem obrigação de me dar? Não. A lei fala que é discricionário da administração concessão dessa licença ou não. Então,
o que acontece? A lei mesmo vai chegar para mim e vai falar, olha, se você se deparou com uma situação de pedido de licença, requisição de licença, você pode dar ou não. Isso é problema teu. Lembra daquele exemplo que eu citei no vídeo anterior sobre a lei que fala sobre o tumulto, que a gente pode dispersar a galera, que tem direito de reunião da Constituição Federal, mas eu posso desfazer quando essa reunião se torna um tumulto? O tumulto é um termo jurídico indeterminado. Então nem sempre a lei ela vai também chegar e falar, ó, nesse caso você pode isso, isso ou aquilo. A lei vai chegar para você e vai falar, se você se deparar com um caso parecido, você vai fazer isso ou aquilo. Então vai caber ao agente público entender se aquilo ali é um tumulto. Aí ele vai ter a discricionariedade, de acordo com a interpretação dele, atuação razoável proporcional, de novo, de desfazer aquela reunião ou não. Então é uma questão de discricionariedade. Deu para entender? É muito simples. Se a lei ela é objetiva, vinculado. Se a lei dá opção, discricionário. Eu costumo sempre falar que o discricionário é quando o agente público age dentro de uma margem de opção. Vamos voltar na tela para te mostrar uma coisa. Na minha concepção, o vinculado é quando tem o E. Porque o que o E significa? Um E é um aditivo, né? O E é aquele que diz que você tem que fazer isso, o E é aquilo, o E é aquilo. Então você não tem conversa. Quando você fala discricionário, você fala do ou. O ou é alternativo. Então a lei vai falar, olha, se você deparar com um caso, você pode fazer isso, ou aquilo, ou aquilo. 2, 3, concomitante ou não, aí depende da lei. Então, no discricionário, a gente tem o que eu chamo de margem de opção, margem de escolha. Na verdade, eu queria que você guardasse duas palavras. Você vai utilizar-se de critérios de conveniência. Então, a primeira coisa que você pergunta é conveniente aceitar ou não aquele pedido. E oportunidade, se é oportuno ou não a concessão daquela licença. Por exemplo, eu pedi licença para tratar assuntos particulares, a empresa falou assim, a instituição pública, aliás, a administração pública falou assim, olha, não vou te conceder agora, porque do seu setor são 5 funcionários, 4 estão de férias, só tem você. Se você sair em licença também não vai ter ninguém, porra. Já tá ruim com você, já tá errado que concederam férias para 4 ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, não que ela precise te explicar também, tá? Às vezes ela não vai nem falar nada, mas a ideia no discricionário é isso, a alternatividade. E um último poder, eu quero deixar esse vídeo bem pequeno, que o próximo vai ser muito grande, ou pelo menos eu vou tentar que não seja. Mas porque os anteriores já foram também, e também não quero ficar... A ideia sempre foi fazer vídeos pequenos, né? Existe o poder hierárquico. Gente, quando você fala no poder hierárquico, você tem que pensar, mesma pessoa jurídica. O poder hierárquico, ele só pode acontecer quando você tem hierarquia ou composição, análise interna. Dentro de uma mesma estrutura de um órgão público ou de uma pessoa jurídica, aí eu vou ver hierarquia. Lembra da aula que a gente falou sobre essa composição, administração direta e indireta? O que eu te falei? Não existe hierarquia entre esses caras, porque são pessoas jurídicas diferentes. Agora, se eu estou dentro do Ministério da Fazenda, se eu estou dentro do INSS, se eu estou dentro da, sei lá, do Correio, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, BCT, que eu acho feio, eu prefiro o ECT, que fica menos pornográfico, mas aí eu posso escalonar cargos, serviços, funções. O que é isso que é o poder hierárquico? É o direito que a administração tem de criar uma organização escalonada. Então, quando eu digo que existem cargos menores, cargos de chefia, cargos de fodões, cargos de cara para ser, isso é uma questão de organização administrativa. Então, o poder hierárquico é o poder que me garante criar hierarquia dentro. Eu vou ter um chefe, eu cliquei errado aqui, deixa eu corrigir. Obrigado, tá, querido? Eu vou ter um chefe, eu vou ter um subordinado, eu vou ter o chefe do chefe. Então, isso é um problema meu. Mas, pelo amor de Deus, só se fala dentro de mesma pessoa jurídica. Aí você fala assim, mas Dami, como é que eu posso pensar nisso no órgão público se ele não tem personalidade jurídica própria? Cacete, o órgão público ele já está dentro de uma pessoa jurídica. Então, nada impede que o órgão público tenha essa estruturação. Você entendeu, né? Ótimo. É muito legal, porque quando você fala nisso, de novo, eu vou remeter à Lei 9784 de 99. Porque essa lei ela é conhecida como Lei do Processo Administrativo Federal e dos Atos. E uma das coisas que o poder administrativo, o poder hierárquico, perdão, me traz é a palavra delegação. Aliás, duas coisas que ele me traz são as palavras delegação e avocação.
Isso aqui você vai encontrar no artigo 11 seguinte. Na aula da lei eu vou te explicar tudo como funciona. Aqui eu só vou estudar o conceito, porque a delegação ela tem uma forma de ser produzida, a avocação também. Nós vamos estudar isso na lei específica, mas aqui eu já vou te dar uma ideia que é capaz de resolver qualquer questão de concurso. O que é a delegação? A delegação sempre ocorre do superior para o subordinado. Ou pode ocorrer entre pessoas de mesma classe. Nunca vai acontecer delegação de baixo para cima. A delegação é o que a gente chama de extensão de competência. Porque vamos dizer que, aliás, vamos dizer não, que isso aqui é óbvio. O superior, ele vai ter competências A. E você, subordinado, vai ter competências B. Obviamente, as competências são diferentes. Porque se fosse para ser igual, teria o mesmo cargo. Só que tem casos em que teu superior ele pode estar lotado de trabalho, ele pode estar, sei lá, pode entrar de férias. Por algum motivo, ele pega as competências dele e estende a um subordinado. As férias eu acho que é o melhor exemplo, né? Quando substitui lá alguém que está de férias, você que a princípio não faria aquilo, você vai para um setor que você não tinha competência e passa a ter. Mas entenda, a delegação não é entrega de competência, a delegação é extensão. Então, o superior continua tendo a competência dele e o subordinado passa a ter essa competência. Só que aí, isso está na lei, a gente vai estudar. Essa delegação é temporária, obrigatoriamente, tem que ser por escrito, tem que dizer o que está sendo estendido, também não é toda a competência. Tá? Então, a delegação é possível, desde que não seja uma dessas três situações. Ó, eu vou te falar isso agora, vou te falar na aula de Atos, vou te falar na aula da 9784, eu vou te falar isso 3 vezes. Então, primeira vez, todo ato administrativo, toda competência pode ser delegada, com exceção de atos exclusivos, atos normativos e atos referentes a recurso administrativo, julgamento de recurso administrativo. Eu estou te falando, eu não vou te explicar agora, eu vou te explicar isso lá na Lei 9784. Mas tudo é delegável, desde que a competência não seja exclusiva, desde que não seja a competência de um ato de produção de ato normativo, que no vídeo 4 a gente vai falar sobre o poder normativo, você vai entender melhor, e desde que não seja julgamento de um recurso administrativo. Recurso administrativo está todo nessa lei aqui. Tá? Então isso cai muito em prova. Todo ato administrativo é delegável? Não. Toda competência é delegável? Não. Existem 3 exceções. De novo, competência exclusiva, ato normativo, julgamento de recurso administrativo. Tá? O que seria a avocação? É o contrário, é quando o superior retira, não é que o subordinado passa para ele, mas o superior puxa do subordinado as atribuições dele. Não vou nem usar, deixa eu corrigir a palavra retira, parece que o cara deixa de ter, não. É uma extensão reversa. Eu estou trazendo para mim a competência do subordinado. Olha a diferença. Na delegação, o superior fala, olha, o subordinado, tu vai fazer isso no meu lugar que eu vou entrar de férias. Na avocação, o superior fala, subordinado, tu tá aí lotado de trabalho, não tá conseguindo atender, vou te ajudar. Vou trazer, vou avocar sua competência. A avocação só acontece entre superiores e subordinados. E só acontece do superior para o subordinado. Nunca que o subordinado vai chegar e falar, ó, delego a você ou avoca aí que eu tô mandando. Isso não existe. Nós vamos trabalhar isso com muito mais afinco, mas já está aqui explicitado para você como isso funciona. O que é uma delegação? O que é uma avocação? Tá? Então, o poder hierárquico me permite fazer essa composição. Só para relembrar, poder hierárquico, escalonamento de cargos, estruturação interna da pessoa jurídica ou do órgão público. Fechou? Ótimo. Rapidinho, para não ficar muito complexo também. Mas no próximo vídeo a gente fala dos 3 poderes que estão faltando, poder normativo ou regulamentar, poder de polícia e poder disciplinar. Um abraço.